O Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Muito bem, de volta com o Jornal da Cidade, hoje de falar de política. E olha só, gente, fala sobre Israel, leva a avaliação do governo Lula ao patamar mais baixo desde o início da gestão. E quem vai explicar pra gente, claro, Mário Flávio. Mário, bom dia. O que foi que influenciou, onde foi que influenciou tanto essa fala? Vamos lá, Mário! Nossa grande aventura começa agora! Laís, bom dia. Bom dia. Principalmente no público evangélico, né? Os evangélicos, eles não reagiram bem a essa fala do presidente Lula. Ele vinha tentando uma aproximação aí com os evangélicos, né? Há algum tempo eles vinham, né, fazendo gestos, digamos assim, para os evangélicos, né, com falas que tinham que chegar perto desse povo e tal. Uma fala, inclusive, do próprio presidente Lula. Mas essa fala com relação a Israel, ela atinge diretamente um aliado histórico do Brasil e também um país, né, que tem uma relação sempre muito próxima, porque está presente na Bíblia, com relação aos evangélicos. E aí foi muito ruim, né, no que diz respeito ao presidente Lula. Mas Lula parece não estar muito preocupado, pelo menos parecia, né? Vamos ver com a divulgação dessa pesquisa se ele vai conseguir manter aí essa falta de preocupação. E mesmo com toda a crítica, ele manteve dizendo reafirmando o que ele disse, né? Não, ele só não manteve, como ele criou uma rede de repetição para dar força ao discurso dele, né? E aí os petistas ficaram meio acuados, mas depois eles criaram a história de Lula tá certo, né? Não sei se você lembra essa hashtag. E aí essa hashtag ela foi se espalhando. E aí semana passada, acho que você lembra, teve um ataque, né, de Israel a um grupo de muçulmanos e de novo eles subiram um tom, só que no começo dessa semana teve outro ataque, só que dessa vez do grupo Hamas a Israel. Então é uma guerra, Laís. Uma guerra. Quando você escolhe lado, é uma coisa muito complicada. Quando você escolhe lado, você tem que calcular bastante o que você vai fazer para que você depois não tenha prejuízo. E a imagem do presidente foi atingida. Mas não parou por aí, né? Antes de ontem, o presidente Lula recebeu a visita do Maduro, Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, ditador, né? Inclusive tirou onda até com repórteres da televisão, e ficou mais uma vez a crítica, né, para cima do presidente Lula, porque Nicolás Maduro é uma persona não grata em vários países, ainda zombou com a eleição que vai ter lá. É capaz de ele ser pessoa grata só aqui no Brasil, né? Poucos países ele entra, na verdade é essa. E ainda tirou onda com a eleição, dizendo que a eleição lá, vamos ganhar a eleição, né? E Lula disse ontem que acredita que a eleição na Venezuela seja democrática. O que mais o PT reclamou na eleição passada foi que Bolsonaro queria dar um golpe e que Bolsonaro era contra a democracia. Então não dá para você ter uma postura aqui no Brasil e quando é com um aliado seu, como é o caso do Maduro, você ser contrário, né, mudar a opinião. Então eu acho também que essa aliança que eles insistem em ter, essa obsessão que existe nessa aliança com a Venezuela, vai acabar também como se deu a eleição de Lula nesse ano? Lula foi eleito com aqueles que ficaram decepcionados com o Bolsonaro e com aqueles chamados isentões, né, que não queriam votar nenhum nem o outro. E acabaram, né, votando ou em branco ou em nulo, não foram votar, ou em última hora votaram no Lula. Algo muito parecido quando o Bolsonaro foi eleito, que muita gente votou em Bolsonaro porque não queria votar no PT, né? Isso, então acabou votando em Bolsonaro para não votar... Vota em Lula para não votar em Bolsonaro. Isso pode virar o jogo, porque as falas do presidente vão desagradando. Eles têm uma fase da vida, Laís, que a gente começa a falar as coisas e meio que não liga muito, não se importa muito, né, com o que vai repercutir. E me parece, nesse momento, que é o que acontece aí com o presidente Lula. Ele não se preocupa muito com como vai atingir a imagem dele e aí, né, começa a dar essas declarações. Porque essa declaração de Israel, ela repercutiu muito mal e todo mundo sabia que repercutiu muito mal. Por mais que os mais apaixonados por Lula insistam nessa história de que Israel
vem comentando. Se você veja que o discurso mudou. Primeiro foi o ataque a Israel, depois não é a Israel, é o governo de Israel. Mas só que não pegou bem, porque inclusive Lula é o primeiro presidente do Brasil que é persona não grata em um país do mundo, né? A gente nunca tinha tido isso. Então, assim, ficou muito ruim para a imagem dele. Teve essa imagem desgastada. O Nordeste é a única região ainda que Lula tem uma avaliação melhor do que a desaprovação. Em todas as outras regiões do Brasil, Norte, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, o presidente é mais mal avaliado do que bem avaliado, e essa situação aumentou após essas falas sobre Israel. E lembrando que a gente vai ter eleição importante em São Paulo, que tem uma comunidade judaica muito forte, e o PT apoia lá o Guilherme Boulos e quer ganhar essa eleição. A gente vai ter eleição difícil no Rio de Janeiro, enfim, vários países que são, aí do ponto de vista fortes nesse contexto, vários estados, perdão, que são fortes cidades que têm capitais importantes e que o PT quer ser competitivo, mas com essas falas fica difícil, porque as comunidades que existem, por exemplo, o Rio de Janeiro tem uma comunidade evangélica muito forte. Sim. Né? O estado de São Paulo tem uma comunidade judaica muito forte. Então, assim, vai preocupando os aliados essa fala do Lula, porque se ele tem uma avaliação muito positiva aqui no Nordeste, ele tem dificuldades em outras regiões. E essas falas, a pesquisa mostrou ontem, né, que ela vem só piorando, né, a partir das falas com o presidente, mantendo ainda, não só mantendo, como ampliando. E agora, essa história de estar recebendo Nicolás Maduro, com Nicolás Maduro tirando onda sobre a eleição, ainda zombando da cara de repórter, aí pode piorar ainda mais. Bom, Mário Flávio, você fala mais de política dentro do Manhã Cidade. Isso mesmo, vamos continuar repercutindo esse assunto, falar também sobre a comemoração da data magna. Aqui a governadora Raquel Lira realizou um evento. E outra polêmica, viu? Que envolve agora são os motoristas por aplicativo. O projeto bastante polêmico, muita gente reclamando. Os motoristas que trabalham ou com Uber, ou com outro tipo de aplicativo, reclamando bastante, porque agora vai vir uma taxação por aí. Vindo taxação, o preço da corrida vai aumentar. O motorista por aplicativo ele vai ter que pagar imposto ao governo, consequentemente vai pesar no bolso de quem usa o serviço. E a tendência é que aconteça uma diminuição do uso do serviço, porque quando o preço aumenta, as pessoas vão procurar o preço mais barato, e aí devem voltar para os ônibus, né, as pessoas que procuravam muitos transportes por aplicativo. Muito bem, Mário Flávio. Obrigada e até amanhã. Até. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região num bate